Com certeza você já teve que se anular, né, deixar de ser quem você é, para que o outro se sinta bem e você não. Essa invasão, né, que o outro faz na nossa vida, ela precisa receber algum tipo de limite. E nós queremos falar um pouco sobre isso hoje, sobre os limites de convivência. Como conviver? Essa, obviamente, é uma tarefa que ela não é uma tarefa das mais fáceis, todos nós sabemos disso, por força da prática da vida, mas eu anotei alguns pontos aqui e eu quero trabalhar isso com vocês. Hoje eu trouxe até um caderninho que é para eu não me perder aqui, para eu não ficar abrindo muitos parênteses, tá bom? Mas eu queria fazer uma discussão mais focada, porque realmente essa questão da convivência, né, dos limites de convivência, eles são muito importantes. Então, fica aqui comigo que nós vamos desatar o nó da hospitalidade, o nó da convivência. E o limite, ele não é um muro, né? Então eu não posso usar o limite como muro, porque existe uma diferença entre muro e contorno, né? Principalmente quando a gente está aqui pensando essa questão dos limites de convivência e aqui sem deixar de falar de psicanálise, né? Então quando eu coloco limite, esse limite intransponível, esse muro, então eu falo assim, então tá bom, eu não quero que ninguém venha interromper, ou o que eu digo é isso e não tem discussão. Essa posição ela é uma posição que eu estou colocando um muro, né? Esse muro que eu estou colocando aqui na experiência, dessa convivência, ele é desnecessário, porque o que eu preciso é de contorno. É o tal de aprender a dizer um não, porque eu preciso colocar contorno, né? Limite não é muro, limite é contorno. Então eu vou contornar alguma coisa, eu vou dar forma, né, para uma experiência, né? Eu não vou negar a experiência, né? Eu não vou afastar a experiência, eu vou dar uma forma para ela. Então quando eu recepciono alguma informação, né, uma comunicação que vem do outro, eu vou acolher essa informação e dar contorno para ela. E é óbvio que quando nós pensamos, né, no contexto de acolhimento, né, desse outro que às vezes você precisou se anular para o outro ficar bem, né? O outro fica feliz e você não fica nada feliz. É só o que a outra pessoa fala que faz sentido, o seu sentido não faz morada, né, na casa do outro. Mas o nosso primeiro exercício, nós que estamos aqui, que estamos passando por essa formação aqui do canal, né, precisamos enxergar o outro não como uma ameaça, porque às vezes o outro nos enxerga como uma ameaça. E, inclusive, até para a gente conseguir entrar nesse diálogo, né, fazer esse dialogismo dessa conversa, poder produzir síntese, ou seja, fazer esse contorno, em vez de fazer muro, né, em vez de fazer negação, eu também preciso entender que o outro me vê também como uma ameaça. Sempre há uma ameaça de desintegração. Eu sempre falo muito isso com vocês. Essa ameaça de desintegração que nós vemos ali, principalmente na obra do Winnicott, né, esse psicanalista inglês, que a criança sente, assim, quando ela está desamparada, né, ela sente que o mundo dela vai acabar. E isso é o que a gente sente, assim, no contato com o outro, é sempre essa ameaça de que ele pode, sim, nos desintegrar. O outro também sente isso quando a gente se comunica com ele, e por isso é importante a gente ter esse movimento. E quando a gente fala disso, dessa comunicação, nós voltamos novamente para um lugar da tradução. A tradução, ela é a nossa grande metáfora, né? Como eu vou traduzir o que o outro está me falando para mim, para o meu mundo, para a minha linguagem. Então eu tenho o meu horizonte de sentido, o meu campo de representação de mundo, de percepção de mundo. E o outro tem o dele. Então quando o outro nos traz uma informação, eu preciso acolher essa nova informação que chegou. E eu preciso fazer uma tradução dela para dentro do meu mundo, né? No meu mundo deverá haver essa tradução. Novamente aqui trazendo, né, na sequência, né, o textinho do Ricoeur, que eu até comentei no último vídeo, sobre a tradução. E nesse texto, o Ricoeur, ele vai justamente fazer esse estudo, em que a gente vai falar sobre a questão do luto. O que é o luto? Nunca o que o outro nos disse vai chegar até nós. Existe até uma frase popular, né, do Lacan, que você pode ter certeza do que você disse, mas nunca do que o outro entendeu. Sempre isso é teoria básica de comunicação, né? Entre o que eu digo e o que o outro escuta, há um meio, né? Que em teoria da comunicação nós chamamos de médium, né? Então, entre essa comunicação de saída, né, o ponto A e o ponto B, e a gente vamos dizer assim, então seria o ponto A, o ponto B seria
esse meio e o ponto C. O C é o outro, né? Entre eu, o ponto A, e o outro, que é o ponto C, vamos dizer assim, nessa trajetória, né, existe esse ponto B. Esse ponto B é o médium, é o ruído. E esse ruído, ele tá na língua, ele tá na experiência, ele tá na minha vivência de mundo. Ou seja, esse centro aqui, esse médium, ele vai ter algum tipo de ruído. Um exemplo disso é quando você está ouvindo rádio. É que talvez para muitos perderam essa noção do que é você sintonizar um rádio, né? Então existe uma emissora do outro lado e meu rádio é um receptor, né? Então entre o emissor e o receptor existe um médium, né? Que é o meio de transmissão que pode ter falha, choveu, a antena não tá boa, vocês entenderam a metáfora aqui. Então há um luto que eu preciso trabalhar, que é entender que entre o que o outro está dizendo e o que eu compreendo, ou o que eu falo e o outro compreende, existe um precipício que é intransponível. Então eu estou fazendo, na verdade, uma tradução. Preciso aceitar o fato de que aquilo que eu estou dizendo não está totalmente perceptível, não é totalmente compreendido pelo outro, e o outro também fará uma tradução. Como que o outro vai fazer uma tradução? A partir da língua dele, né? Entendam aqui o conceito de língua, né? Enquanto horizonte de sentido, né? Enquanto mundo daquela pessoa. Ela vai traduzir para a experiência dela, para o mundo dela. E aqui então há o conflito de interpretações, né? Sempre nós caímos no conflito de interpretações. Ele é normal, ele faz parte da vida, e isso, essa perturbação própria da língua do outro, né, é que nós precisamos abarcar, né? Você precisa compreender que há aqui uma confusão de línguas, né? Então há sempre uma intromissão do outro em nós, que está na ordem de alguma coisa que precisa de tradução, e a gente vai tentando traduzir como dá. Desde sempre, né? Desde quando a gente nasce. Desde quando a gente é bebezinho, né? Então, nós precisamos entender a relatividade da compreensão. Se você entra para uma conversa já sabendo que o outro não vai entender o que você está falando, né? Compreender o que o outro nos fala é da ordem da impossibilidade. Né? Lembra que Freud traz para nós assim, né, as impossibilidades, né? Governar é da ordem da impossibilidade, porque assim, é impossível governar alguém. A educação é da ordem da impossibilidade. Então, se você não consegue, por mais que eu sou professor de universidade, mas também já dei aula no ensino médio, sou professor de cursos livres, né? Tenho formações. Então, assim, é óbvio que eu sei que nem todo mundo vai entender o que eu tô falando, nem todo mundo vai aprender, né? É um jogo, né? É um jogo e um rejogo ali desse processo de comunicação que tá havendo, da convivência, dessa tentativa de colocar ali, bom, até que ponto o outro conseguiu entender. A gente se esforça pedagogicamente para que o outro compreenda, né? Mas existe um limite, o limite que é o mundo do outro, né? Então a gente precisa entender fazer relatividade a essa compreensão. E aqui mora então o nosso conceito principal, que é como conviver. Essa convivência, ela está conectada à ideia de hospitalidade linguística, que a gente pega emprestado aqui do texto. É você fazer hospedar, é fazer o outro morar, o outro fazer morada em você. Então eu acho isso extremamente bonito, né? Isso é extremamente poético e lindo, né? O Heidegger falava isso, né? A linguagem é a casa do ser, né? E os poetas e pensadores são seus guardiões, né? E nós somos a morada da casa do outro. Então o outro faz casa em nós. Na medida em que o outro fala, e nós acolhemos, nós fazemos, né, morada. Deixamos que o estranho, que é da ordem da alteridade, né, daquilo que é da ordem do incompreensível, nós deixamos que aquilo faça morada em nós. Então, o nosso conceito fundamental aqui é de hospitalidade. A hospitalidade do estranho. Né, deixar que o estranho more, que o estranho habite a nossa morada é muito importante, né, porque isso vai também fazer com que você também possa fazer morada de si mesmo, porque também somos estranhos a nós mesmos, né? Isso é, obviamente, aqui o centro, inclusive, do trabalho psicanalítico, né? Você conseguir entender que você é estranho a si mesmo, né? Porque existem coisas em nós que nós mesmos desconhecemos. O eu não é senhor em sua própria morada, já dizia Freud. E esse eu que não faz morada em sua própria casa, é o que garante que a gente entenda que, bom, então eu preciso também fazer hospitalidade ao estranho de mim mesmo, permitir que o estranho possa se hospedar em nós,
né? É um exercício de humildade e de compreensão muito importante, não só para que eu consiga abarcar e fazer o processo de tradução do outro, mas que eu possa ter uma tradutibilidade interna, né? Que eu possa também fazer uma tradução, porque, afinal de contas, o que nos constitui é o outro, desde sempre, né? O grande outro, o mundo, a linguagem, né? A metáfora da ordem, da lei, da regra, né? O limite do mundo, o limite da cultura. Isso que nos constitui enquanto sujeitos civilizados, né? E que ao mesmo tempo nos provoca aí o mal-estar. Isso, esse outro que nos habita, esse outro que mora em nós, né? Ele está dentro de nós, né? O outro está dentro de nós. Eu entender essa alteridade, permitir que o outro faça morada em mim e que o outro em mim possa receber uma hospitalidade, garanta que eu consiga ter uma compreensão maior de mim mesmo no diálogo, na conversa. Então, quando a gente fala, portanto, dessa compreensão, eu posso agora, então, seguir para o próximo passo aqui, né, para as nossas considerações finais aqui, né, e que eu quero que a gente coloque alguns pontos aqui. O primeiro é a questão da falta de contorno. Então por que afinal de contas eu estou permitindo que o outro faça de mim gato e sapato? E por que me falta contorno? Porque eu não coloquei limite nisso. Hospedar o estranho, hospedar o outro não significa fazer as coisas sem limite. Muito pelo contrário, significa você colocar algum tipo de limite. E esse limite que é colocado, ou seja, esse contorno, ele é diferente de você ser impermeável, né? Você não pode produzir ruído. Você não pode produzir resistência à comunicação, porque senão realmente ela vai ficar muito truncada, muito difícil. A incompreensão do outro, ou a invasão do outro, ela só existe porque eu permiti. O amor, e a gente volta aqui pro amor, eu te faço essa pergunta, você permite qualquer coisa por amor? Eu sempre explico isso para os meus filhos. Não permita que as pessoas façam qualquer coisa com você em nome do amor. Não faça alguma coisa que você é contra, que você não gosta, que te faz mal porque o outro disse que te ama. Porque em nome do amor, vocês sabem muito bem como eu defendo o amor como aquilo que é mais importante na vida. Se eu defendo o amor, muito, muito. Vocês sabem como eu sou aqui um defensor do amor, mas o amor no sentido, né, do ágape, mas também o amor do eros, né, o amor das nossas parcerias, né, mas não permita que o outro torne você objeto em nome do amor. Só porque eu te amo eu vou fazer uma coisa que me faz mal, que eu não estou me sentindo bem e que vai contra os meus valores. E você sabe quais são os seus valores? Mais uma pergunta aqui. Você permite que façam qualquer coisa com você em nome do amor? Mas você sabe quais são os seus valores? Você fez esse movimento de alteridade, de compreensão, para você entender, afinal de contas, quais são os seus limites, para você, então, colocar esses limites na relação. Né? O amor maduro, o amor verdadeiro, que é aquele amor da maturidade, da finitude, que compreende o limite do outro, compreende as deficiências do outro, percepção da perturbação do outro como uma coisa que é incontornável, mas que eu preciso fazer, né, que o outro possa hospedar a minha estranheza e que eu possa hospedar a estranheza do outro. É um amor que é diferente de fusão, em que eu acho que o outro vai fazer um comigo, vai fazer fusão. O amor, a paixão que faz fusão, ela não tem essa maturidade. Por isso há tanto problema, e por isso hoje, por exemplo, as relações não vingam. Porque as pessoas vivem um imaginário, uma fantasia de rede social, né? De coisa bonita, de amores perfeitos, que duram pouco tempo, porque um amor de verdade ele dura muito tempo, ele dura muitos anos, porque ele pressupõe eu perceber essa alteridade do outro, essa estranheza do outro, e conseguir que o outro também faça isso comigo. Então eu preciso encontrar um parceiro que também aceite esse jogo. E esse jogo, né, é justamente o do batismo da realidade, que eu até falo num vídeo aqui, né, sobre a realidade. Né, a nossa vida não é a Disney. Há uma relação trágica na nossa vida, de limites, de decisões, de escolhas que nós temos que tomar, e tudo que você toma de decisão significa que você está abrindo mão de outra coisa. Às vezes, ouvir o outro significa abrir mão de você, e isso precisa ser flexibilizado, relativizado. Né? Então eu preciso saber quais são os meus contornos, saber quais são os meus valores, quais são os meus limites. Né, para que eu possa receber o batismo da realidade, né? Ou seja,
entender o limite, a estranheza, o infamiliar, né, aquilo que está para além, o real, que não permite ser simbolizado. Ou seja, tudo isso que é da ordem da finitude da experiência, disso que nós conversamos aqui de limite, e saber que nesse limite entre o ponto A e o ponto B existe um meio aqui que às vezes é intransponível. A liberdade está no limite. Mas qual limite? Não é do muro, é do contorno. É quando eu faço o outro hospedar com a sua estranheza, comunico ao outro quais são os limites permitidos aqui, né? É o Airbnb da vida, né? É o Airbnb dos seus sentimentos, né? Você fala, olha, existem regras aqui para que você habite essa morada, que sou eu, para que você faça morada em mim, existem alguns limites. E esses limites não podem ser ultrapassados. Existem alguns limites que eu preciso que fiquem claros, né? Por exemplo, o limite do respeito, para mim, ele é muito fundamental. Então, se começar a faltar com respeito comigo, isso significa que eu vou sair. Eu já deixo claro no início que, olha, faltou respeito comigo, eu já saio. Me anular com quem eu sou, quem eu penso que sou, ou pelo menos aquilo que eu acredito que eu possa ser, para que o outro fique bem, para que o outro fique feliz, né? Então, aceitar desrespeito, aceitar que o outro me trate com falta de respeito, né, é desonestidade com a minha morada. Então eu preciso que tenha regras de convivência da minha morada. É sobre isso hoje. Eu sempre esqueço de pedir para vocês curtirem o vídeo, fazerem comentários. E se você chegou até aqui, você curtir, né, o vídeo e comentar, mas seguir o canal, né? Eu preciso que você siga o canal, porque na medida em que a gente tem mais seguidores, o YouTube acredita que o vídeo é de qualidade, que as pessoas estão gostando do canal, não só do vídeo, mas do canal também. E eu te peço assim, ou veja os outros vídeos do canal, são todos vídeos muito bons, né? Eu costumo fazer uma curadoria dos temas, né? Hoje eu vim até com um caderninho, tá bom? Eu gostei do caderninho, ele me ajudou a manter o raciocínio aqui, né? Então, agradeço muito que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, diga oi Will nos comentários, tá bom? Para saber que você chegou até o final do vídeo. E eu espero que você consiga fazer morada, né? Encontrar alguém, né, na sua vida que essa pessoa permita que você faça morada ali, né? Então que ela entenda a sua estranheza. E ao passo que você também faça esse exercício da hospitalidade linguística, né? Permita que o outro possa morar, né? Permita a morada do estranho em você e o estranho de si mesmo, né? O si mesmo como outro. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom?